que essa equipe de médicos que estão aí nesse nosso universo, sobretudo atuando nesse nosso planeta, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa correr os 4 cantos, estendendo todos aqueles que nesse momento estão carentes, necessitando não só da saúde física, mas também, muitas das vezes, da saúde espiritual que nos fortalece, porque nós somos espíritos que comandam a mente e que comanda o corpo. Então, o nosso espírito também é muito importante para que nós possamos caminhar com ainda mais equilíbrio, porque nós estamos na carne. Nós somos espíritos, mas no momento nós estamos na carne. Jesus, fluidifique a nossa água. Permita que a espiritualidade amiga derrame sobre ela as bênçãos necessárias a cada um de nós. Cada um de nós, nesse momento, necessita de um fluido diferente, mas que o Senhor, que está no controle de tudo, sabe e conhece a necessidade de cada um de nós. Não somente a necessidade em que eu me encontro hoje no meu lar, mas no lar de cada um desses que aqui se encontra nessa noite, que é a nossa água, quando a gente dela tomar, que ela possa ser, e ela é, um remédio que possa nos ajudar na nossa restauração, nos ajudar nos colocar de pé, nos ajudar a ter mais fé, mais perseverança, né? Tirar de dentro da gente, às vezes, a angústia, para que nós possamos enxergar os 4 pontos. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, que trouxe aqueles que vieram para ouvir a palavra de hoje, que estão tão necessitados dessa palavra de Jesus, assim como nós também estamos tão necessitados e carentes dela, principalmente nos últimos tempos. Jesus, a nossa porta, o nosso coração e a nossa mente está aberta para a palavra que vai chegar. Que nós possamos ter a compreensão, o entendimento e que possamos trabalhar em cada um de nós, em cada dia, o nosso soerguimento, né? Visto que são dias difíceis, mas que cada dia, junto da sua palavra, buscando uma fé firme, viva e raciocinada, nós possamos compreender cada dia mais, né? Essa nossa caminhada aí rumo à eternidade. Então, nós estamos aguardando a palavra de Jesus. Deixa eu ver qual capítulo. É aí que nós vamos achar. Quando sai longe assim, do capítulo, é ruim, né? A gente fica com medo de falar o capítulo errado, mas eu creio ser esse. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O item é o 25. A melancolia. Vamos lá, novamente? Me corrijam se o capítulo estiver errado, viu? Que está longe, né? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Lá no item 25, a melancolia. Aguardo agora o ok de vocês para a gente poder. A Cris já encontrou? O da Cris está na página 98, o meu está na 89, né? Mas o meu não é muito parâmetro, não. Mas deve estar aí por essas imediações. Ok para a Luciana, para a Claudionete? Ok para todo mundo, gente? Vamos à leitura? A melancolia. Então, vamos entender aqui a melancolia como sendo um desencanto, uma tristeza e até mesmo uma depressão.
Sabeis, porque uma vaga tristeza se apossa por vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira, que deseja a felicidade e a liberdade, mas que, prisioneiro do corpo, se cansa em vãs tentativa de dele escapar. E vendo que são inúteis seus esforços para dele fugir, cai no desânimo e o corpo, sofrendo sua influência, a languidez, a fraqueza, o abatimento e uma espécie de apatia tomam conta de vós, fazendo-vos infelizes. Acreditai em mim, resiste com vigor a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas, ou seja, é próprio de nós, espíritos, e que estamos aí, né, no corpo de carne, todos nós, homens, mas não deveis buscá-las nesse mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem a respeito da felicidade que vos está reservada, aguardai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que vos prendem ao espírito. Lembrai-vos de que deveis cumprir durante a vossa prova aqui na terra uma missão da qual não podeis duvidar, seja pela dedicação à vossa família, seja pelo comprometimento de diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, desempenhando vossa tarefa, virdes os cuidados, as inquietações e os desgostos caírem sobre nós, sede fortes e corajosos para que os suportes. Enfrentai-os com coragem. Eles são de curta duração e devem conduzir-vos para junto dos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços, conduzindo-vos a um lugar aonde não tem acesso os desgostos da terra. François de Geneve, Bordeaux. Olha lá, né, gente? O nosso evangelho de hoje trazendo uma reflexão sobre a melancolia. Melancolia tão latente nos dias atuais, enfrentados por tantos de nós, cada um de uma forma diferente. E o Evangelho começa nos dizendo sobre essa tristeza, sobre essa angústia que às vezes nos assolam. O Evangelho inicia se perguntando: vocês sabem o porquê que às vezes vocês são tomados por determinadas tristezas? Vocês sabem por quê? Às vezes vocês se veem aí depressivos, se veem desencantados com a terra. E o próprio Evangelho nos responde que é o nosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Quando a gente ainda se encontra no mundo espiritual, antes de reencarnar, antes de fato estar num corpo de carne, nós fazemos nossos planos, nós temos nossos pontos mais importantes, né? Porque o projeto reencarnatório, ele é um projeto que existem pontos principais. Mas dentre um ponto principal e outro, somos nós que vamos escrever através do nosso livre-arbítrio, e aí está o mérito, né? Se a gente escolhe da melhor maneira ou não. E, de uma certa forma, nós vamos passar por esses pontos principais. Quando nós estamos fora da carne, ou seja, a gente ainda não está vivenciando, nós, de uma certa forma, enxergamos tudo com mais clareza, a gente está ciente que vai dar conta, não, essa tarefa, eu estou preparado para ela. Só que muitas das vezes, quando a gente chega na carne, que a gente começa de fato a sentir e a espiar, aí sim, algumas missões ficam muito pesadas. E aí é o momento onde a gente aspira a liberdade, onde a gente às vezes entristece, até mesmo por
olhar e dizer, não vou dar conta disso. Eu não estou suportando tantos problemas. E a gente aspira à liberdade, a liberdade que está oculta em nós. Quando a gente reencarna, a gente esquece, né? De uma certa forma, esses compromissos. Eles estão intrínsecos em nós, é verdade. Mas nós não temos a memória viva, vamos dizer assim, né? Então nós passamos por esse corredor e a gente esquece. Mas por estar em nós, por estar lá naquele fundo, a gente conhece o nosso principal estado de espírito, que é livre dessa carne densa, pesada, difícil. E muitas das vezes o nosso espírito anseia o quê? Retornar para a nossa origem. Mas aí, quando ele percebe que está preso a esse corpo físico e que precisa cumprir a missão ao qual veio destinado e não consegue sair assim de imediato quando quiser, essa tristeza nos abate, essa tristeza nos assola. Principalmente quando nós temos na nossa encarnação inúmeras dificuldades e que, na grande maioria, a gente passa por uma, cai, passa pela próxima, cai. Cada vez que você cai um pouco mais, o que que acontece? A tendência é se entristecer ainda mais, é se desencantar, é se desiludir diante da vida. A melancolia, ela já é esperada e está aí, vivenciada por muitos, principalmente nesse ano de 2025. A vida não tem estado fácil. E se a vida está fácil para alguém, aguarde, porque o seu momento também chegará, né? Porque nós estamos aí passando por esse mundo que está caminhando para a regeneração e está tudo muito rápido, tudo acontecendo aos montes e a gente se vendo obrigado a se virar diante do caos. Mas o Evangelho também vem dizendo que Jesus disse: resiste. Jesus venceu o mundo e deixou a palavra para a gente: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nos momentos de tristeza, nos momentos de melancolia, que nós possamos fazer o quê? Nós precisamos, nesses momentos, e são momentos difíceis, e eu compreendo perfeitamente, porque às vezes nós estamos numa situação tão difícil diante da vida que a gente não tem forças nem mesmo para fazer uma prece. Mas a gente precisa, nesse momento difícil, onde eu não tenho forças para fazer a prece, eu preciso resistir, persistir, até que eu consiga mudar esse estado psíquico. E eu consigo essa mudança através da prece, é através de uma leitura edificante, é através de um amigo que você sabe que lá no fundo tem nele a força para te ajudar a reerguer novamente diante da vida, né? Seja com uma palavra, seja com um abraço, ou seja até mesmo com o silêncio, porque o silêncio também fala. Porque às vezes, diante das nossas dificuldades, a gente não está querendo nem falar nada, né? A gente quer ficar ali quietinho no nosso canto. Mas quando existe uma presença ali ao nosso lado, ainda que em silêncio, ele está fazendo o papel de Jesus no dia da prova, nos dizendo: olha, por mais difícil que seja o seu momento, eu estou aqui. Então, a gente recorre a esses pontos para mudar o nosso estado, né? E o Evangelho também vem nos dizendo: olha, você precisa cumprir a sua missão. E essa sua missão, ela é breve. Ela será breve. E quando ele fala que a missão será breve, não é somente a missão, o problema temporário que estamos passando, mas também a nossa missão, a nossa encarnação. Porque o que é 80, 90, 70 anos diante de um caminho da eternidade? Isso não é nada. Passa voando. Nós que estamos aqui hoje, né, creio que todos nós aqui já tem mais de 40 anos, então
outro dia nós tínhamos 20. Olha o quanto já passou, né? E tudo passa diante dessa terra. Tudo que está aqui físico vai passar. Fácil é? Não é. Principalmente quando você está passando, né? Quando o verbo está aí no gerúndio, é difícil demais. Mas é vivendo um dia de cada vez, é persistindo, porque a vida é breve. Nós precisamos cumprir as missões temporárias e as missões de uma vida inteira, e daqui a pouco nós vamos voltar às nossas origens. O Evangelho termina dizendo que cadê? Nós vamos encontrar, né? Os amigos que um dia choravam, mas que se alegrarão com a nossa chegada, com o nosso retorno. Então, minha gente, eu entendo perfeitamente cada um que está aí passando ou que já passou por problemas difíceis, por missões difíceis, missões de cuidar da família, missões de cuidar do outro, missões que você precisa saber lidar com elas para o seu próprio soerguimento, né? Uma hora lidando com o orgulho, uma hora lidando com a falta de humildade, com a soberba, com a inveja, com a falta de perdão. Isso tudo também está em nós. Então, nós estamos em épocas que a gente vive desafios, porque além do desafio moral principal que nós viemos buscar, nós somos colocados também a desafios materiais. Um vai puxando o outro e vai nos obrigando a aprender, vai nos obrigando a pegar a lição e saber de fato resolvê-la. Fácil não é jamais, mas nós precisamos olhar para frente. Quem está à nossa frente? Jesus. Então, quando o nervoso, né, a angústia que tiver por dentro de cada um de nós nos assolar, que nós possamos olhar para o alto e que nós possamos olhar para frente. Porque Jesus venceu o mundo e nos disse: olha, eu venci o mundo, vocês também são capazes de vencer. Que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos discernimento e, às vezes, paciência para vencer até mesmo um dia de cada vez. Mas que lá dentro de nós tenhamos a certeza de que tudo vai passar. Ainda que para a gente pareça uma eternidade, mas vai passar, porque até mesmo a nossa vida física passará, mas nós não passaremos em espírito, porque o nosso espírito, a nossa essência, ela é imortal. Que nós possamos cumprir de fato aquilo que nós viemos para poder desempenhar. E que lá na frente, aqueles amigos tão queridos, aqueles entes tão queridos que um dia choraram a nossa falta, possam chorar de alegrias e nos receber de braços abertos. Aguardo agora as considerações de vocês para que a gente possa discutir mais um pouquinho, né? Vamos lá? Ei, Socorro, boa noite, tá boa? Solange dizendo, apesar de nunca estarmos sozinhos, tem hora que parece que a luta não vai ter fim. E o sentimento de impotência é o único que fica. Crescer não é fácil. Eu sei e te entendo perfeitamente, né, Solange? Oi, Marli. Que Jesus esteja no seu lar também, viu, Marli? Derramando sobre a sua mãe, sobre a sua família, as bênçãos que cada um de vocês estão necessitando para soerguerem ou para suportarem o que precisam suportar, mas pode ter certeza, vai passar. Vai passar, de um jeito ou outro irá passar. E a Solange dizendo isso é verdade, né? Às vezes tem hora que a gente parece estar sozinho, para ter um tanto de gente em volta, mas parece que nós estamos sozinhos, né? Parece que a luta não vai ter fim. Mas é porque
É porque quando você está na luta, passando por ela, nada passa, o tempo não passa, as respostas que você precisa não chegam, a ansiedade toma conta, o nervosismo nos assola, e é nessas horas que a gente precisa retomar, parar, respirar. E eu não sou escape disso também não, viu, gente? Eu também tenho as minhas ansiedades, eu também tenho sede, fome das minhas respostas. Eu, às vezes, questiono comigo mesmo. Eu, às vezes, sento e converso com Jesus e peço a Ele a misericórdia. Eu me recorro à prece para que eu possa estar de pé. Crescer não é fácil, porque crescer dói, porque crescer precisa o quê? Ser moldado. O ser moldado dói. Aparar as arestas dói. E geralmente essas arestas que a gente precisa reparar pega em pontos em que nos assolam ainda mais. Né? Quando não é com a gente, dentro daquilo que a gente precisa melhorar moralmente, pega do lado de fora com aqueles que nós amamos, não que eles estejam atraindo aquilo por nós, mas nós os atraímos para perto de nós mesmos, porque a missão que eles têm para cumprir também ajudará no nosso soerguimento moral. E, de fato, Solange, não é fácil de jeito nenhum. E nós somos, sim, impotentes e pequeninos diante de uma multidão de coisas. Não só naquilo que a gente não consegue modificar, né? Aquilo que realmente a gente precisa passar. A gente, claro, vai modificar aquilo que não tem como estar. Mas aqueles que são desígnios que um dia nós mesmos atraímos para nós, será necessário atravessar, né? Mas a gente se sente, sim, muito importante diante de várias coisas. Mas aí, a gente entendendo a nossa pequenez, a gente recorre àquele que tudo pode. Porque quando você já fez tudo que tinha a seu alcance, não tem mais nada que você possa fazer, que você dê o seu melhor, a gente entrega o restante. É no colo de Maria, nos braços de Jesus e sobre os olhares permanentes dessa energia suprema chamada Deus. A Luciana, deixa eu ver, Claudionete. A Luciana dizendo: esse sentimento me acompanha desde as minhas primeiras lembranças de minha infância. Sensação de que sempre falta alguma coisa, por mais que tudo esteja bem. Mas o estudo da doutrina tem me ajudado a lidar melhor com essas impressões que parece que trazemos conosco. Tenho a minha missão e não vou desistir dela. Os meus cansaços e desânimos jamais serão maiores da minha certeza de que preciso continuar com fé, confiança e muito amor em Deus e Jesus. E eu fico feliz, né, Luciana, pela essa sua consciência, né? Esse, o Evangelho já disse, esse é um estado inato, é próprio, é inerente a nós mesmos. A gente vem trazendo com a gente essa sensação de retorno, essa sensação de sermos livres, essa sensação de felicidade, que o Evangelho também nos diz: a felicidade não é deste mundo, principalmente em um mundo de expiação e provas. Nós temos momentos de descanso, mas logo após o descanso, a gente sempre passa pelas provas, né? As quais são elas que vão nos levar aí ao nosso crescimento, ainda que dolorosos, né? A Claudionete, estamos no mundo de expiação, temos momentos difíceis para enfrentar. Deus dá a cruz que podemos carregar, cada um tem a sua. Tem dias que parece que não vamos conseguir, só Deus para nos amparar. É verdade, né, Claudionete? Cada um vem com uma cruz que suporta, né? Mas é igual eu estava comentando com vocês. Fora do corpo físico é tudo uma maravilha. Quando chega aqui, a gente fala misericórdia. Que tranco que a gente toma, né? Mesma coisa é quando a gente vê o problema do outro e você está do lado de fora, você não está sentindo.
Então, você não tem poder de fala. E aí vem o ditado que a gente conhece bem. Só sabe quem passa ou já passou. O restante não tem como mensurar. Só no dia que, às vezes, tiver que passar. Aí sim, nesse momento, eles terão calçado os nossos chinelos, os nossos sapatos, e irão passar o mesmo caminho que nós passamos. E aí eles vão sentir o quanto dói. Eles vão sentir o quanto cortam. Mas, ao passar, terão também a certeza do quanto a gente está crescido. Nós estamos machucados, feridos, mas com o aprendizado no bolso. A Cris dizendo, cada um sabe a dor e as lutas que carregam em seu coração. Sentimentos que nos acompanham e muitas vezes nos faz duvidar de nós mesmos, da nossa fé. Que possamos ter força e que nossa fé seja cada dia mais fortalecida para que possamos vencer nossas lutas internas. É verdade. Nós temos várias lutas, vários enfrentamentos, né? Com nós mesmos, com o exterior, com aqueles que passam por nós e que a gente não pode deixar de estender as mãos, com a sua família de origem, com a sua família que se formou ao longo do tempo, e por aí vai. Os desafios, né? Os desafios são enormes, cada um carrega um desafio dentro de si. E mais, né? Às vezes, durante a vida, passa por determinadas dores que precisam também lutar contra elas. Que Jesus tenha de todos nós misericórdia, que nós possamos continuar trilhando o caminho do bem. E que ainda que a gente caminhe pelo vale da sombra e da morte, Jesus precisa estar vibrando e iluminando a nossa mente e o nosso coração. Vamos encerrar, gente? Jesus, agradecidos estamos pelo momento de hoje, pelas reflexões. Jesus, esse estado de melancolia está conosco, é intrínseco, é inato. Nós sabemos que a felicidade não é desse mundo, mas nós aguardamos um retorno. Seja um retorno para uma vida tranquila, ou seja um retorno para a nossa origem. Cada uma no seu momento certo. Mas enquanto não chega esse momento, Senhor, nos dê força, nos dê paz, nos dê sabedoria para passar por tantos momentos turbulentos que às vezes sacode e chega a dar aquela pontinha de medo. Mas quando aquela pontinha de medo chega, a gente lembra de Jesus, que venceu o mundo, que chegou do outro lado muito, muito mais iluminado do que quando aqui chegou. Veio e cumpriu a sua missão perfeitamente, maravilhosamente. Que nossa água tenha os fluidos que cada um de nós necessita. E que hoje, ao adormecermos, nós possamos refletir sobre as palavras de hoje, ou seja, no momento de tristeza, nos momentos de provações, resista. Jesus está conosco, vai passar, essa missão vai chegar ao fim. E um dia nós estaremos libertos de tudo isso e vamos olhar para trás e saber que valeu a pena cada detalhe, cada ponto de sofrimento, porque eles foram molas propulsoras para que nós pudéssemos avançar. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!